can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is a place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? A paz, que bom que você está aí, mais esse domingo, né? Um domingo especial, um domingo de Páscoa, um domingo que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a orar ao Senhor. Peça a Ele que Ele fale com você. Abra o seu coração para Ele. Deus, obrigada, Jesus, porque nós podemos falar livremente contigo. Obrigada pelo teu amor, pela salvação, pela tua ressurreição, Senhor. Tu és maravilhoso, o Deus invencível, inigualável. O teu nome é lindo, é maravilhoso, Senhor. Que seja um tempo de louvor, de adoração, de renovação de forças, de esperança. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. No início eras a palavra, com Deus, o Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo
invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aquele que humilhado foi, coroado em glória está, de joelhos nossos pés lavou, hoje aos seus pés estou. Vergonha e falha ele levou, hoje reinando está, o brilho do perfeito amor, já posso enxergar. Venceu, venceu na cruz por mim. Todo louvor a Cristo Rei. Venceu, venceu na cruz por mim. Todo louvor a Cristo Rei. Seu respirar final na cruz, hoje em mim vive está. Venceu, venceu na cruz por mim. Todo louvor a Cristo Rei. Venceu, venceu na cruz por mim. Todo louvor a Cristo Rei. E das cinzas do pecado Ele me fez ressurgir. O ressurreto Rei ressuscitou a mim. Em seu nome vou viver, declarar que Ele venceu. O ressurreto Rei ressuscitou a mim. E das cinzas do pecado Ele me fez ressurgir. O ressurreto Rei ressuscitou a mim. Em teu nome vou viver, declarar que Ele venceu. O ressurreto Rei ressuscitou a mim. E das cinzas do pecado
ressuscitou a mim. Em seu nome vou viver, declarar que ele venceu. O ressurreto Rei ressuscitou a mim. Ressuscitou a mim. O sepulcro em vão guardado foi, 3 dias lá ficou, mas já não permanece mais. Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Venceu, venceu na cruz por mim. Todo louvor a Cristo Rei. Venceu, venceu na cruz por mim. Todo louvor a Cristo Rei. Aleluia. Vamos cantar uma música que diz que Ele está vivo. É porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Jesus está vivo. Luz. A gente nasce procurando a luz. É ela que nos permite ver e reconhecer tudo à nossa volta. Na ausência dela, andamos perdidos, apenas existimos, incapazes de discernir o lugar onde estamos, o tempo que vivemos, o caminho à frente dos nossos olhos. Essa é uma boa metáfora para a jornada da vida. Sem luz, não é mais que esperar a morte. Então ficam as perguntas. Com que olhos vemos o mundo que nos cerca? Com que olhos vemos o nosso mundo interior? Medo, ansiedade, descontentamento, confusão, paz, alegria, esperança, salvação, vida ou morte. Buscamos respostas. E nas muitas vozes que pretendem preencher de sentido o coração durante uma jornada carente de resposta e razão, em apenas uma encontrei a luz para o raiar de um novo dia. Ressurreição. Queridos, que momento gostoso de música, de adoração e de louvor. Eu espero e oro, peço ao Senhor que esse momento que a gente teve, ele tenha mexido o seu coração, que ele já tenha arado o seu coração, cortado o seu coração, para que nesse momento ele esteja pronto para receber a palavra do Senhor, palavra que é viva, eficaz, penetrante e também transformadora. Como eu disse no domingo passado, nós iríamos entrar numa semana, a semana da Páscoa, a Semana Santa, a semana onde, chegando hoje, no domingo, nós lembramos que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Mas até chegarmos hoje, no domingo, nós passamos por uma semana inteira. Então, a minha pergunta para você é: como têm sido suas últimas semanas? Claro que eu estou me referindo às semanas após a chegada da Covid-19. Como foi? Como tem sido? Como você tem estado? Como foi a sua última semana? Essa que passamos, essa que terminou, na verdade, ontem, no sábado. Como foi a sua semana? Certamente você já deve ter percebido que perguntar como está a semana de alguém virou um clichê desnecessário. Na verdade, já era um clichê perguntar: e aí, como foi sua semana? Mas agora, com a chegada desse vírus, com a chegada dessa doença, esse clichêzão ficou completamente desnecessário. Afinal de contas, as nossas semanas, elas têm, em alguma medida, elas estão sendo iguais. Por exemplo, para onde você foi essa semana? Você foi do quarto para a sala, da sala para o banheiro, do banheiro você foi para a cozinha, você atravessou por algum lugar que hoje, nessa realidade, você está chamando de seu escritório. Quais foram os grandes desafios dessa semana para você? Talvez a internet tenha caído, a internet esteja lenta demais. Talvez o grande desafio tenha sido, ou esteja sendo, as crianças que na verdade parecem furacões e grandes tempestades, uma espécie de X-Men mirim dentro da nossa casa. Eu vi 2 charges alguns dias atrás e uma delas era mais ou menos assim. Uma pessoa que estava dizendo que ela nunca tinha imaginado que ela levantaria ao meio-dia, ficaria o dia inteiro de pijama e ainda estaria salvando o mundo. Uma outra charge que eu vi, que eu recebi, era de um homem sentado na frente da sua TV, sem camisa, tomando alguma coisa, no ano de 2019. E ele tinha um rótulo, e o rótulo era desocupado. Esse mesmo homem agora, em 2020, com toda essa situação que nós estamos vivendo, ele recebe o rótulo de responsável. É claro, queridos, que eu estou aqui tentando pegar algumas coisas para prender a sua atenção. Mas verdade é que alguns de nós, médicos, profissionais de saúde, coletores de lixo, policiais, caminhoneiros, entregadores, tem muita gente fazendo muita coisa para que o Brasil não pare e para que ainda haja um pouquinho de dignidade. Obviamente, as últimas semanas, e certamente a última semana, essa que acabamos de atravessar,
Foi uma semana muito difícil, foi dura demais para alguns de nós. Alguns dos nossos irmãos enfrentaram a notícia do falecimento, outros do desligamento, outros da redução salarial, outros ainda foram os responsáveis, foram os emissários dessas notícias duras, dessas notícias difíceis e ruins. Não sei se você tem tido a impressão que daqui a pouco o mundo ele vai ser dividido em antes e depois do Covid, AC e DC, antes do Covid e depois do Covid. A impressão que dá é essa. Indiscutivelmente, as nossas semanas têm sido duras, elas têm sido tensas. As nossas semanas têm sido tediosas. Mas hoje eu quero que nós lembremos juntos de uma semana decisiva para a história do mundo todo. A última semana de Jesus, narrada nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus e se você ler com paciência do capítulo 21 até o capítulo 28, essa última semana está descrita lá. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 11 e for até o capítulo 16, Marcos também relatou essa última semana. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, a partir do verso 28 e for até o capítulo 24, essa última semana está relatada lá. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João e ler do capítulo 13 até o capítulo 20, essa última semana ela está relatada lá. Uma semana decisiva para o mundo inteiro. Uma semana difícil, uma semana dura, uma semana cheia de tensão. Na segunda-feira, assim que Jesus chega em Jerusalém, ele se dirige ao templo, é uma segunda-feira. E quando ele entra no templo, aquele lugar que deveria ser a casa de oração, o lugar de bênção para todas as nações, o Senhor Jesus ele se depara com homens extorquindo pessoas. O Senhor Jesus se depara com ladrões, verdadeiros ladrões, roubando pessoas. O Senhor Jesus, ele vira mesas, ele fica bravo com aquelas pessoas, ele chama atenção a respeito de qual é o propósito do templo. Assim foi a segunda-feira de Jesus. No capítulo 19 de Lucas, especialmente no verso 47, o texto bíblico diz que algumas pessoas tramavam contra Jesus. Essas pessoas eram sacerdotes, líderes do povo, eram pessoas importantes tramando como prender Jesus, como fazer um mal para Jesus. Na terça-feira, o Senhor Jesus, ele retorna de novo para aquele ambiente do templo e ele tem a sua autoridade questionada. Os religiosos, os líderes dos povos, do povo, estão ali novamente questionando Jesus e perguntando para ele: quem te deu autoridade para fazer isso? Quem te deu autoridade para virar a mesa? Quem te deu autoridade para curar pessoas, para ensinar pessoas? De onde vem essa autoridade? O Senhor Jesus mais uma vez é atacado. Em Lucas capítulo 20, verso 19, o texto bíblico vai dizer para nós que aquelas pessoas procuravam matar Jesus, elas procuravam algum jeito de poder condenar Jesus. Na quarta-feira, o Senhor Jesus ele é vendido por Judas em troco de 30 moedas de prata. Judas era um dos discípulos, um dos 12, que tinha andado com Jesus, que tinha visto Jesus ensinando, Jesus falando, Jesus fazendo tantas coisas. Mas agora, naquela quarta-feira, daquela semana decisiva, dura, difícil, triste, Judas vai até os sacerdotes e oferece Jesus em troco de dinheiro. Triste, duro. Lucas capítulo 22, verso 2, nos dá uma ideia a respeito disso. Na quinta-feira daquela semana decisiva, Jesus ele está obedecendo a palavra de Deus. De acordo com aquilo que nós vimos semana passada em Êxodo capítulo 12, que os judeus, o povo de Deus, deveria guardar a Páscoa, deveria celebrar a Páscoa. Agora é quinta-feira e o Senhor Jesus reúne os seus discípulos e está celebrando a Páscoa com eles. Mas o Senhor Jesus,
além de lembrar da Páscoa, daquilo que a Páscoa representou e representava, o Senhor Jesus institui a ceia. O Senhor Jesus chama os seus discípulos e com esses discípulos ele parte o pão, ele bebe do cálice e ele dá uma profunda lição para aqueles homens. Mas nesse mesmo ambiente, nós temos uma batalha de egos, os discípulos querendo saber quem vai ser o primeiro, quem vai ser o mais especial, quem vai estar de um lado, quem vai estar do outro, como é que faz para ganhar todas essas coisas. É nesse ambiente da quinta-feira, nesse ambiente profundo e ao mesmo tempo colocando Jesus já na cena da morte, da sua condenação, é ali que Pedro perde para o seu ego quando diz para Jesus que ele vai acompanhar Jesus, mesmo que ele tenha que perder a sua própria vida. Então a quinta-feira é uma quinta intensa, cheia de coisas. E naquela madrugada, o Senhor Jesus ainda vai convidar os seus discípulos para orarem, e o Senhor Jesus encontra aqueles homens dormindo. Ele encontra aquelas pessoas que andaram com ele ali sendo derrotadas pelo sono, derrotadas pelo cansaço. Certamente a quinta-feira foi um dos dias mais difíceis em toda essa semana. Ela já coloca Jesus ali na madrugada, antes do dia raiar, o Senhor Jesus está sendo preso. Judas agora efetivamente chega com homens armados, com uma multidão, com um pedaço de pau e traz Jesus com um beijo. Na sexta-feira, logo de manhã, o Senhor Jesus é levado para ser questionado, para ser interrogado. O Senhor Jesus é levado para ser, em alguma medida, humilhado. E o texto bíblico diz para nós que sim, ele é estapeado, ele é socado, as pessoas debocham do próprio Jesus. Na sexta-feira, o Senhor Jesus é julgado, ele é humilhado, ele é condenado, ele é morto, ele é sepultado. Quando a gente fala da sexta-feira, queridos, a gente pode ouvir o eco lá de Isaías capítulo 53, verso 7, quando o texto diz para nós que Jesus, ele não abriu a sua boca, ele sofreu, ele foi humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Se você prestar bastante atenção na sexta-feira, você consegue ouvir o eco da voz do profeta Isaías. Ele não abriu a sua boca. E obviamente ele poderia ter aberto. Ele poderia ter aberto a sua boca porque ele era justo, porque ele era inocente. Ele poderia ter aberto a boca porque ele era o próprio Deus. Mas a verdade é que ele não abriu. E ele não abriu porque ele estava em missão, ele estava realizando a vontade do Pai, ele estava cumprindo a ordem do Pai, em meu favor, em seu favor, em favor da nossa família, em favor da nossa igreja. Ele decidiu não abrir a sua boca. Agora chega o sábado, e o sábado, na verdade, eu chamaria ele de o dia mais escuro, o dia mais silencioso da terra. É o dia onde as pessoas ainda estão chorando, as pessoas ainda estão decepcionadas, as pessoas ainda estão frustradas. O texto bíblico diz para nós que aquele dia foi um dia pequeno, não tem muito relato do dia de sábado nas Escrituras. Nós chegamos então no domingo, e numa manhã de domingo o Senhor Jesus, ele ressurge, ele volta a viver. Numa manhã de domingo, há quase 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, ele se torna a primícia daqueles que dormem, ou seja, o Senhor Jesus se torna aquele que ressuscitou para que nunca mais morra. A morte nunca mais não tem e não terá poder sobre a vida de Jesus. Ele ressuscitou para ser o primeiro, aquele que volta a viver para nunca mais morrer. É dessa maneira que o apóstolo Paulo ele nos ensina e traz
essa ideia para nós a respeito da ressurreição. Mas, queridos, embora o Senhor Jesus tivesse ressuscitado, embora as coisas tivessem mudado, embora muita coisa tivesse acontecido, nós nos deparamos com pessoas que ainda estão entorpecidas com a semana que passou. Nós nos deparamos, olhando para o texto bíblico, pessoas que estão ainda entorpecidas mesmo com a injustiça do tempo. Tem pessoas que estão entorpecidas com a incredulidade das autoridades. Tem pessoas que estão entorpecidas com a traição daqueles que se diziam amigos. Tem pessoas que estão completamente sem esperança por causa de competição desonesta, por causa de competição cega. Tem pessoas que ainda estão entorpecidas por conta da negação de Pedro. De uma certa maneira, queridos, nós lidamos com tudo isso no nosso dia a dia e talvez nós estejamos lidando muito mais agora nesses dias difíceis. Injustiça, incredulidade, traição de pessoas que até outro dia eram os nossos amigos, competição para saber, e agora, quem que vai ficar? Eu tenho que ser melhor, eu tenho que estar na frente, eu tenho que fazer mais. Competição cega, desleal, desonesta. Mas, queridos, tem também uma desilusão que acontece. A desilusão daquele dia de circunstâncias desfavoráveis. Existe essa desilusão. Até outro dia, antes daquela última semana de Jesus, Jesus era o Mestre, Jesus era o Senhor, Jesus era Deus, Jesus era Pai, Jesus era provedor, Jesus era tudo de bom. Mas agora, em circunstâncias desfavoráveis, o que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com aquele que se dizia o Filho de Deus? Quando eu estava pensando sobre isso nessa semana, eu pensei que muitas vezes isso também acontece comigo e com você. A nossa tendência é de confiarmos no Senhor quando tudo está bem, quando tudo está no seu lugar. Mas, queridos, nós somos chamados também a confiarmos no Senhor quando tudo aparentemente está fora do lugar, está sem controle. Nós somos chamados a confiarmos no Senhor quando tudo vai bem, mas também somos chamados a confiar no Senhor quando as coisas não estão bem. Eu quero que você acompanhe comigo o que está acontecendo em Lucas capítulo 24. Jesus, ele já havia ressuscitado, você deve lembrar disso. Lá em Lucas capítulo 24, duas pessoas estão voltando de Jerusalém para sua aldeia, uma aldeia chamada Emaús, que estava a mais ou menos 10 a 12 quilômetros de distância de Jerusalém. Aquelas duas pessoas estão voltando e eu queria chamar a sua atenção para a maneira como elas estão voltando. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 14, nós lemos assim: no caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido naqueles dias. De uma certa maneira, aquelas pessoas que antes estavam lá em Jerusalém, andando com Jesus, provavelmente essas duas pessoas, elas estavam lá naquele domingo anterior, naquele domingo que nós chamamos e conhecemos como Domingo de Ramos, o dia da entrada triunfal. Provavelmente essas duas pessoas estavam lá dizendo: Hosana, bendito aquele que vem, Hosana. Mas agora essas duas pessoas, elas estão voltando para casa, de cabeça baixa. A impressão que eu tenho aqui, quando eu leio esse texto, é de que nós estamos olhando para duas pessoas frustradas. Para duas pessoas que se frustraram com tudo aquilo que aconteceu nos últimos 3 dias, com aquilo que aconteceu na quinta, na sexta, com aquilo que aconteceu no sábado, pessoas frustradas. Mas o texto também diz para nós, no verso 19 e 20, assim: as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes
e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Esses homens, essas duas pessoas, elas não estão apenas decepcionadas, elas estão decepcionadas e também frustradas. Elas estão voltando de cabeça baixa e dizendo, olha, Jesus dizia que era poderoso, na verdade ele fazia coisas poderosas, ele falava de um jeito impactante, ele nos alcançava com o que falava, ele realizava milagres, mas os sacerdotes o condenaram, o mataram, julgaram, ele está morto, morto, acabou. Então nós temos pessoas decepcionadas, frustradas, e aí o verso 21 aponta para nós assim: tínhamos esperança. Perceba o verbo, tínhamos, não temos mais. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Queridos, esses homens, essas pessoas, elas estão frustradas, elas estão decepcionadas, mas elas também estão desesperadas, elas estão sem esperança. É assim que o texto diz, nós tínhamos a esperança. Quem tinha esperança e não tem mais, é um desesperado. É alguém que perdeu a esperança. Essa é a ideia da palavra desesperança, sem esperança. É assim que esses homens estão, frustrados, decepcionados, desesperados. E aí então eu quero chamar a sua atenção para o fato de que se você e eu, se nós tivermos apenas um plano, ou se nós tivermos um plano errado, se nós tivermos um plano equivocado, a chance de ficarmos frustrados é muito grande. É enorme, na verdade. Aquelas duas pessoas, certamente, elas tinham um plano. E esse plano, ele era equivocado, ele era errado. Por isso, nós nos deparamos com essas pessoas voltando para Jerusalém e elas estão frustradas. Queridos, essas pessoas decepcionadas, elas estão decepcionadas porque elas têm uma visão errada, uma visão equivocada. Infelizmente, é com pesar que eu digo isso, infelizmente, pessoas são capazes de nos decepcionar. Não tem jeito. Judas decepcionou. Ele vende Jesus, ele entrega Jesus. Pedro decepciona, ele nega Jesus por 3 vezes. Acredite, queridos, eu e você temos alto potencial de decepcionar pessoas. A nossa saída, então, é olharmos para aquele que não decepciona. Nós temos que olhar para Jesus, convictos de que Ele é Deus, de que Ele é o cumpridor das promessas. Mas talvez você me pergunte assim, mas Denis, Ele decepcionou aquelas pessoas. Não, queridos. Se aquelas pessoas estivessem olhando para Jesus como de fato Jesus pediu para que olhassem, se aquelas pessoas estivessem olhando para Jesus, dedicando atenção a Jesus, a quem Jesus era, elas não estariam decepcionadas. A questão é que aquelas pessoas viram apenas um homem, um profeta poderoso em palavras. E esse profeta agora morreu. E a verdade é que profetas morrem. Elas estão decepcionadas, mas estão decepcionadas porque olharam para Jesus não como Jesus é, Deus, olharam para Jesus como um simples homem, como eu, como você, que vai chegar uma hora a gente vai morrer. Aquelas pessoas no caminho de Emaús, elas estão desesperadas. E queridos, eu preciso dizer para nós, nesse tempo, de que expectativas erradas, expectativas que nós temos, elas roubam a nossa esperança. Se a sua e a minha expectativa, ela estiver no lugar errado, se ela for errada, se ela for alto demais ou baixa demais, nós temos um grande potencial de ficarmos desesperados, sem fé, sem esperança. Aquelas duas pessoas, elas tinham uma expectativa.
E a expectativa delas era de que Jesus iria restaurar completamente Israel, mas com uma perspectiva da qual Jesus nunca falou. Eles tinham uma expectativa errada e por isso agora eles estão desesperados. Queridos, possivelmente, nesse momento, as pessoas mais frustradas, as pessoas mais decepcionadas, as pessoas mais desesperadas neste momento de coronavírus, de Covid-19, certamente são aquelas que planejaram a sua vida, sonharam, desconsiderando a própria realidade de Deus, a própria realidade do reino de Deus. Todas as vezes que nós planejamos, todas as vezes que nós sonhamos, sem considerar que existe um Deus soberano, todas as vezes que nós planejamos, sem considerar a realidade do reino de Deus, nós corremos um risco enorme de ficarmos frustrados, decepcionados e desesperados. Você certamente lembra lá de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17, que diz para nós que a gente não deveria planejar, porque a nossa vida é como uma neblina. Mas, quando nós planejamos, nós deveríamos dizer assim: se o Senhor quiser, se o Senhor abençoar, se o Senhor dirigir. Essa deveria ser a nossa fala, essa deveria ser a nossa postura. O novo coronavírus, a doença, a Covid-19, um vírus microscópico, invisível, chega com uma mensagem. A Covid-19 tem uma mensagem, e a mensagem é morte. Morte dos planos, morte da economia, morte de pessoas, morte de emprego. A Covid-19 tem mudado e talvez mude muitas coisas. Mas, queridos, atenção, ela não tem o poder de nos abençoar. Ela não tem o poder de nos comissionar. Ela não tem o poder de nos fazer seguir adiante. Portanto, queridos, coronavírus, ele vai continuar sendo microscópico. Ele vai continuar sendo vírus, ele vai continuar sendo invisível, ainda que ele venha com essa mensagem. O mundo pode até pensar, sim, que seremos um outro mundo após a Covid. Mas, queridos, quando Jesus entra em Jerusalém, naquele domingo passado, no domingo de Ramos, resoluto, pronto para se entregar por nós, por mim, para você, pronto para morrer, pronto para experimentar do poder de Deus o ressuscitando, ele inaugura um novo e verdadeiro mundo. Queridos, entre o túmulo vazio e o trono ocupado, nós, como igreja, estamos nos movendo e nós devemos nos mover com coragem. E nesse momento, parte da nossa missão é dizermos, é avisarmos, é anunciarmos que nenhum vírus, nenhuma doença, nem mesmo a morte tem lugar nesse novo mundo de Deus. Eu e você, nesse momento, precisamos crer nisso, no novo mundo de Deus. Nenhum vírus, nenhuma doença, nem mesmo a morte tem lugar no mundo de Deus. Nós podemos sim até ficar doentes, nós podemos sim até perder o emprego, nós podemos até morrer, mas porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós não podemos perder isso de vista. Queridos, os nossos dias são difíceis, os nossos dias são estranhos, mas acredite, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. A confiança, queridos, na realidade da ressurreição, no fato de que Jesus está vivo, tem o poder de nos reorientar. Nesse momento, queridos, eu e você talvez estejamos precisando de reorientação. E a ressurreição, a realidade de que Jesus vive, ela é capaz e suficiente para reorientar a nossa mente, para reorientar o nosso coração, para reorientar o nosso jeito de viver. Nesse momento, juntos, nós tomaremos a ceia do Senhor.
E nós faremos isso declarando, simplesmente declarando, que Jesus venceu. Nós tomaremos a ceia do Senhor nesse momento simplesmente para proclamarmos uma mensagem que não é de morte, mas uma mensagem que é de vida e vida abundante. Então, eu quero pedir para você, se você tem aí pertinho de você um pedacinho de pão, eu quero que nesse momento você tome o pão. Eu quero que nesse momento, com quem está aí perto de você, dê graças a Deus, porque Ele entrou em Jerusalém, porque Ele passou por uma semana difícil, Ele passou por uma semana decisiva para todos nós, Ele foi até o fim, Ele ressuscitou, Ele inaugurou um novo mundo, uma nova realidade, Ele inaugurou um novo jeito de percebermos as coisas. Então dê graças ao Senhor nesse momento e coma o pão. Senhor, nós te damos graças. Te damos graças porque o Senhor foi até Jerusalém naquela última semana. Te damos graças porque o Senhor andou resolutamente até a cruz para cumprir a vontade do Pai, o desejo do Pai. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor se entregou voluntariamente por cada um de nós. Então, em nome de Jesus, nessa noite, nós cremos que o Senhor está presente em cada casa, nós confiamos na Tua boa e poderosa mão e suplicamos a Ti que o Senhor nos alimente. Nós suplicamos a Ti que o Senhor nos reoriente, para que nós vivamos em coragem entre o túmulo vazio e o trono ocupado. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Juntos, vamos comer o pão. O Senhor Jesus, Ele dá graças junto com seus discípulos. E aqui nessa história que nós lemos, a história daquelas duas pessoas no caminho de Emaús, que a primeiro momento não perceberam que era o Senhor Jesus que estava andando com eles, o texto diz para nós que os olhos deles se abriram quando o Senhor Ele partiu o pão. E queridos, nessa noite, onde estamos participando da ceia do Senhor, eu quero pedir a você que nesse momento que vamos tomar o cálice, que você peça ao Senhor para que os seus olhos se abram para essa nova realidade, se abram para esse novo mundo que o Senhor Jesus inaugura com a sua morte, com a sua ressurreição. Peça ao Senhor para que os seus olhos estejam abertos, para que você seja reorientado, para que você ande em coragem na direção de Jesus, o Rei, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, Senhor, mais uma vez, te damos graças. Te damos graças pelo teu sangue derramado, sangue que nos cobre, sangue que nos limpa, sangue que nos dá acesso a esse novo mundo, a essa nova realidade, a esse novo jeito de percebermos as coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor nos alimente. Mais uma vez, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor seja tudo para nós. Por favor, Senhor, que os nossos olhos em Ti, que os nossos olhos na realidade de que o Senhor está vivo, nos livre das tensões, dos medos e das angústias que esse dia traz a nós. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos beber o cálice do Senhor. Queridos, nosso desejo e nossa oração
é que nessa noite a realidade da ressurreição te oriente. Nosso desejo, nossa oração diante de Deus é que a realidade da ressurreição traga para você paz. Nosso desejo, nossa oração diante de Deus é que a realidade da ressurreição te anime. Nosso desejo, nossa oração diante de Deus é que a realidade da ressurreição te encoraje. Nosso desejo, nossa oração diante de Deus é que todos nós estejamos discernindo a presença de Deus. Ele está presente. E isso é suficiente para que a gente vá para uma nova semana, não orientado pela Covid-19, não guiado pelo coronavírus, mas que a gente vá para uma nova semana com a certeza e a convicção de que o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Que você tenha uma boa semana e que você experimente da presença do Senhor Jesus Cristo em cada dia dessa nova semana. Deus te abençoe.